Olá pessoal, boa noite. Vamos chegando. Muito bem, vamos chegando pessoal. Boa noite. Vou dar um minutinho aqui e enquanto isso o pessoal vai chegando, né? Vou convidar umas pessoas aqui, só um instante. Vamos lá. Vou aproveitar para pedir para vocês também compartilharem essa live, para quem possa se beneficiar. Eu sou o Ruiz, terapeuta, trabalho com a hipnose clínica, reiki, massagem terapêutica, PNL e constelação familiar em hipnose. Eu fico muito feliz de vocês estarem chegando. Vamos dar mais um tempinho para que a gente possa começar esse bate-papo com essa querida cliente, amiga e hoje colega de trabalho, que é a Wina. Ela é de Minas Gerais, fizemos um lindo trabalho à distância por teleconsultas em hipnose e PNL. Vamos dar mais um minutinho, tá todo mundo me ouvindo? Se quem estiver me ouvindo aí, por favor, dá só um oizinho aí para me saber que tá saindo som, beleza. E nós já começamos. Aproveitem para convidar os seus amigos para que entrem também nessa live. Olá, olha o Ricardo, oi, Mariana, Mônica, Wina, já te convido aí, Wina. Vamos dar mais um minutinho para que todo mundo possa entrar na live e a gente começar a falar dessa maravilha que é as terapias integrativas. A gente, quando fala de terapia, a gente não fala somente de uma técnica específica, né? Quanto mais técnicas, mais possibilidades de a gente alcançar os nossos objetivos. E é com esse intuito que eu trabalho com as terapias integradas, para trazer um atendimento personalizado, um atendimento sem um roteiro rígido para todos os clientes. Pois se cada pessoa é de uma maneira, como que eu posso atender as pessoas da mesma forma? Se elas são diferentes, não tem como eu atender de uma maneira só a todo mundo, não é verdade? Até mesmo porque os seus problemas também são diferentes, suas dificuldades, suas percepções de emoções. Eu sou, para quem não me conhece e está chegando aí, eu sou o Ruiz, terapeuta. Eu trabalho com a hipnose clínica, PNL, reiki, constelação familiar e também a massagem relaxante, a massagem terapêutica, né? Hoje eu vou trazer uma pessoa especial, como eu estava dizendo, vou repetir aqui mais uma vez para quem chegou, vejo que o pessoal está chegando ainda. É a Wina, ela foi uma cliente minha, hoje inclusive a gente já está se organizando para fazermos trocas terapêuticas, porque ela se transformou, se descobriu, na verdade ela já tinha uma compreensão muito boa sobre as questões terapêuticas, as questões espirituais e energéticas dela. E foi nos atendimentos terapêuticos que ela se encontrou, que ela descobriu, sabe quando aquela chavezinha vira? Pois bem, aconteceu com a Wina e hoje, além de já ter muito conhecimento quando nos conhecemos, ela continua a se dedicar em aprender cada vez mais para levar um atendimento também personalizado, especialmente para você. Ela trabalha com mesa quântica, enfim, ela trabalha com um monte de coisa que daqui a pouquinho ela vai explicar muito melhor para a gente como que isso funciona. E também quero aproveitar para dizer para vocês que no final da live, como eu tenho feito de costume, eu irei fazer uma prática para você que está aí em casa, uma dinâmica que eu costumo dizer, que é para trazer um bem-estar, tá bom?
Então fique conosco, clica no coraçãozinho, compartilha essa live para com quem você acredite que pode se beneficiar. Tá bom? Eu vou convidar aqui a Wina para poder participar com a gente. Só um minutinho. Isso. Vamos lá. Agora aguardar com que ela entre. Se vocês estão me ouvindo bem, quem estiver me ouvindo bem, coloca sim aí para mim, por favor. A Wina já convidei, vamos aguardar com que ela entre. Então, a Wina, como eu disse, ela quando eu a conheci, ela tinha feito, como boa parte de nós, inclusive nós terapeutas também, uma busca sobre informações de como eu posso melhorar internamente a mim mesmo. E dentro dessa busca de melhora, de autoconhecimento, nós nos encontramos. Ela lá em Minas Gerais, no interior de Minas, já pratica, né, inclusive, alguns atendimentos com questões que envolvem questões espirituais e energéticas. Já tem e adquire cada dia vez mais conteúdos voltados para essa maravilha que são as terapias holísticas. Ela chegou como a maioria dos clientes chegam, com um propósito de melhora interna, um pouco abalada emocionalmente e com um pouco de confusão, né, na sua vida, assim como nós também temos as nossas confusões, as nossas dificuldades. Eu também me tornei terapeuta depois de precisar de terapia. E a maioria, se não todos os colegas que eu conheço, também passaram um dia por dificuldades e se encontraram, de alguma maneira, uns em algum tipo de terapia diferente, outros em outras, e assim seguimos. A Wina está com um pouquinho de dificuldade de entrar aqui, pessoal, mas já vai dar certo. Vamos. E vamos aguardar com que ela entre. Nesse caminho de terapias, eu ainda te convidei de novo aí, se você puder acessar o link, tá bom, querida? Eu vi suas mensagens ali, estava no meio de uma explicaçãozinha, e você já pode acessar o link novamente, tá bom? Nessa jornada terapêutica, cliente e profissional, às vezes criamos esse vínculo gostoso, né, dessa relação que passa além das telinhas, além do profissional, e vira um pouco pessoal muitas vezes. E nessa busca que a Wina traçou para a vida dela, ela foi se descobrindo cada vez mais. No início, ela optou por fazer um pacote. Oi? Peraí, Wina. Vamos ver o que deu. Ela optou por fazer um pacote terapêutico de 5 sessões. Nesse pacote terapêutico de 5 sessões que ela fez, ela já teve uma melhora muito grande. É claro que precisamos esclarecer algumas coisas que, às vezes, geram um pouco de desconforto na primeira, segunda sessão. Mas esse acesso às informações, esse acesso aos traumas, esse acesso às sensações como ansiedade, aquele nó na garganta, aperto no peito, isso precisa ser tratado. E não somente fazer como nós vamos fazer aqui hoje, uma dinâmica para o bem-estar, tratando sintomas. Então, se você está aí, do outro lado, está sentindo todas essas coisas, está com aquele peso nas costas, com dificuldade, espera um pouquinho, já nós vamos fazer a nossa dinâmica, tá bom? Esses são sintomas nessa dinâmica que vamos fazer. Nó na garganta, peso nas costas,
estresse, né? São sintomas de alguma coisa. Às vezes do trabalho excessivo, que é a síndrome de burnout, né? Às vezes a ansiedade em si, que também tem uma causa, né? Ela é um sintoma, e que se não for tratado, causa inclusive depressão, e por aí vai. A gente tratando essas dificuldades, essas emoções, essas sensações, é claro, obviamente traz um alívio muito grande para o cliente, inclusive na primeira sessão a gente já tem bons resultados. Depois vamos aprofundando um pouco mais e procurando, investigando cada vez mais a causa. Como eu disse, a Wina no início contratou 5 sessões e optou, apesar de termos alcançado nosso objetivo, por contratar mais 5 sessões, e hoje, inclusive, está com viagem marcada para mais um grande passo no mundo da PNL. Eu costumo falar neurociência, não é, mas tem muito a ver aí com o conhecimento de como o nosso cérebro, como a nossa mente funciona. Vou te convidar de novo aqui, querida. Eu acho que está caindo lá, não sei o que está acontecendo. E como a gente já sabe, nós aprendemos. Assim como aprendemos a tabuada, aprendemos a dirigir, o nosso cérebro, ele aprende, né, a vida inteira. E parece muito óbvio, e né? Ele aprende muitas coisas. Aprendemos a nadar, aprendemos a nos comportar, não é? Mas às vezes ele também aprende coisas negativas. Ele aprende a reclamar, ele aprende a apontar para o lado negativo das coisas e com isso vai criando por repetição, velocidade, impacto emocional, novos hábitos. E, então, sabe aquela pessoa que vive reclamando, ou vive quando você vai conversar e você fala assim, mas isso e aquilo, isso pode dar errado, nossa senhora. E isso vira um costume, um hábito, que precisa ser ensinado para o nosso cérebro. Se nós aprendemos a olhar dessa maneira, com esse olhar negativo, pesado às vezes, inclusive contagia o que está em volta, energeticamente falando, espiritualmente falando, não é? Esse mecanismo de aprendizagem, ele pode ser ao inverso, não é? Se aprendemos, podemos desaprender e ensinar novas coisas para que a vida fique muito mais suave. Eu vou tentar chamar a Wina de novo aqui, pessoal, e dar só mais um instantinho. Ela não está conseguindo acessar. Eu não sei o que aconteceu. Vamos lá, Wina, vou convidar de novo, tá bom? Isso. Foi. Tenta clicar aí agora, querida. Isso. Wina, está invertida a sua tela, você vira o seu... Isso! Finalmente! Chegamos! Eu acho que como aqui choveu muito, talvez a minha internet esteja um pouco ruim. Eu estava acessando pelo computador, eu acho que por isso que estava dando errado. E quando eu entrei pelo celular, deu certo. Que maravilha! Show! Wina, é um prazer enorme para mim, uma satisfação, uma honra incrível você se permitir, inclusive, estar aqui comigo. Né? Você é uma menina, uma moça, uma terapeuta, uma profissional que eu me orgulho muito. E eu digo isso porque eu te conheci num momento um pouco difícil, não é verdade? Foi, é verdade. E detalhe, você já estava nessa construção. E às vezes, quando o nosso cérebro cria aquela nuvem de fumaça na cabeça, a gente para de enxergar o nosso lado gostoso da vida, né, Wina? E hoje você está aí, sorridente, linda, e indo para frente, brilhando, inclusive, e já estará em São Paulo, não é? Sim, semana que vem, sábado e domingo, estarei em São Paulo fazendo curso de PNL. Maravilha. PNL é transformadora, mudou minha vida e com certeza vai agregar muito na sua também, querida. E nesse momento, Wina, eu queria que você se apresentasse, dissesse para o pessoal aí com que você trabalha e o nosso encontro, como foi sua experiência conosco? Olha, vamos lá.
Bom, meu nome é Wina, um nome bastante diferente, né? Mas depois eu costumo. E eu já faz aproximadamente uns 3 anos que eu já venho em busca desse autoconhecimento, estudando muito sobre o tema, estudando sobre diversos assuntos, porque eu sempre fiquei muito curiosa em me conhecer, porque quando a gente se conhece, um mundo todo se abre, né? E é claro, devido a ações do dia a dia, as coisas que acontecem, a gente vai se fechando, né? Vai se entristecendo e tudo. E eu sempre busquei diversos tipos de tratamento. E porque eu sempre fui muito curiosa também em querer, em saber como funcionava. Em um determinado dia, procurando, te encontrei e falei, não, vamos lá, né? Vamos, uma nova jornada, vamos conhecer um novo tipo de tratamento e vamos saber certinho. E aí te chamei, a gente conversou, e nas primeiras sessões, realmente, eu estava assim, muito para baixo, eu estava tendo crises de ansiedade fortíssima, porque quem vê a gente não sabe, né? Às vezes, os apertos que a gente passa. E eu estava tendo crises de ansiedades fortíssimas. E através do nosso desenvolvimento, do desenvolvimento da terapia, em 1 ou 2 sessões, você viu que foi, assim, transformador, né? E então aquilo, para mim, assim, falei, nossa, isso é maravilhoso, isso não é perfeito. E aí a gente foi desenrolando o tratamento, e quando chegou acho que na 4ª sessão ou na 5ª, e eu já estava super bem, e eu falei, não, realmente. E eu passei por diversas fases da vida, eu acho que todo mundo é assim, né? Onde a gente não se encontra, a gente tenta uma coisa, tenta outra coisa, e a gente vai tentando trilhar os caminhos, porque a vida também não permite com que a gente pare, né? E aí, de repente, isso veio à tona em mim, porque eu sempre trabalhei com tratamentos espirituais, né? E sempre gostei muito dessa coisa de ajudar o próximo, de estar presente, de poder fazer alguma coisa por alguém. Mas eu não sabia como encaixar isso, entende? E aí eu fui trabalhando, né? E aí quando eu peguei e falei assim, a gente finalizou, quando a gente foi pro 2º pacote, virou a chave. Eu falei, é isso que eu quero pra mim. Então eu juntei tudo esses 3 anos que eu venho estudando, sabe? Há muito tempo, estudando, pesquisando, e assim, já faz mais de 1 ano que eu venho fazendo os cursos também, que inicialmente eu comecei para me ajudar e de repente isso transformou a minha vida, né? Isso transformou falando assim, não, isso é hoje que eu quero para poder ajudar as outras pessoas também, fazer com os outros o que foi feito da minha vida. Então isso é maravilhoso, né? Assim, sentir essa paz que eu estou sentindo, o retorno da alegria de viver é muito grande, né? Então isso fez com que eu falasse assim, não, é isso que eu quero, me encontrei. É verdade. E é interessante porque essa busca, esse encontro, o mais interessante que eu acho de tudo isso é que a gente traça objetivos e fala, por exemplo, uma coisa que a gente escuta muito, quero ser feliz, muito feliz para sempre. E aí, a hora que eu alcançar a felicidade, nossa, minha vida vai ser muito boa. Só que esquecemos de um detalhe. Não existe chegada. É o caminho, né? Caminho. E quanto mais perto, como diz o Cortella, a gente chega, mais distante fica. Porque quando a gente aprende esse novo feito, vamos dizer assim, a gente aprende uma forma melhor de fazer. A gente olha para trás e fala assim, nossa, isso aqui era assim, eu posso fazer melhor. Não é verdade? E assim nós estamos sempre em evolução, crescendo, buscando conhecimento. O que não podemos é ficar parados. E quando um cliente procura o consultório, procura um terapeuta, um psicólogo, psiquiatra, os terapeutas holísticos, enfim, ele já deu o primeiro passo. É esse passo que precisa. Quando ele vai porque ele quer. Porque se ele está indo, ele já reconheceu algo nele ou nela. E é nesse momento que você precisa se abrir mais, né, Wina? Isso transforma, gente. É como a gente
às vezes acontece, né, de nos irritarmos muito com algo, ou talvez no trânsito, com o esposo, com a esposa, filhos, e aí a gente fica muito bravo. Você já reparou que nós paramos de enxergar tudo e nos Exatamente. exaltamos e soltamos cachorros? Só que as terapias mostram para você que é possível agir diferente. E Quando eu aprendi muito essa questão. Nunca é o outro, né? É a gente. Tá dentro da gente, porque tudo é a forma como você olha para a situação. Porque quando você está dentro da situação, e a gente não busca essa ajuda para a gente poder falar assim, nós precisamos agir diferente, eu estou nessa situação. Quando você busca se autoconhecer através das terapias, a gente passa a enxergar as situações de uma forma diferente. E a vida de uma forma mais leve, de forma que a gente consiga lidar melhor com qualquer situação, como você mesmo falou. No trânsito, com o marido, com a esposa, com os filhos, né? Então, é transformador, porque quando você resolve e fala assim, eu quero mudar a minha vida e eu quero transformar, né? Eu quero me transformar. Eu aprendi muito isso. Quando a gente quer se transformar, todo o resto em volta se transforma. É impressionante. Eu achava que isso não era, e é real. É porque é um efeito em cadeia, né? Até mesmo porque quem não quiser te acompanhar, infelizmente, irá te perder. Por que que eu digo isso? Porque você vai evoluir. Você não vai olhar mais o mundo daquele jeito. Eu gosto muito de trazer um exemplo que é nas questões principalmente de ciúmes. O que que acontece? Se eu percebo a oportunidade que o outro tem de fazer algo, na verdade, eu estou identificando que se eu estivesse lá, eu teria essa oportunidade. Isso não quer dizer que a outra pessoa está pensando nisso. Isso está dentro da minha mente. Eu postei esses dias, acho que foi ontem, ou sei lá, que todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Uhum. Não é verdade? É. A Monja Coen falou um dia que, quando, por exemplo, você disse eu também falei sobre as questões da direção, né, que às vezes a gente se irrita mais no trânsito. Quando uma pessoa buzinar para você, por exemplo, você já imaginou se você soubesse como seria se aquela pessoa estivesse com vontade de ir ao banheiro? Exato. Ou A gente estivesse nunca com sabe alguém em emergência dentro do carro. É isso. Então, se eu consigo distrair minha mente com isso, é impossível com que eu... Impossível não, mas fica menos fácil de me irritar, não é verdade? É verdade. Essa questão é tudo que a gente. É por isso que eu sempre falo que tudo volta para dentro da gente. Porque, até mesmo porque quando a gente está em paz aqui, né? Quando a gente está em paz aqui, todo o resto se transforma. Porque eu tenho muito costume de falar que quando a gente está dentro de uma situação, porque eu acredito que a maioria das pessoas hoje vivem isso, porque os estudos falam que a grande maioria das pessoas vivem a ansiedade, a depressão, e estão perdidas, né? Então, quando a gente está dentro de uma situação a qual nós estamos desconfortáveis, é como se existisse um véu na visão da gente, né? E a gente identifica sempre o problema no outro, na outra pessoa, na outra questão, e a gente só acha os problemas, porque é como se aquele véu nos impedisse de enxergar, né? Então acaba que quando a gente tem esse processo e a gente se transforma aqui dentro, a gente consegue ter uma visão melhor da vida das pessoas, e a gente entende que nem tudo é pra gente. Às vezes a pessoa, que nem você mesmo falou, a questão do trânsito, às vezes a pessoa tá buzinando, correndo por uma questão médica, por uma questão disso, daquilo, ou até mesmo de estresse, que não se refere a mim, é dela. E pronto, né? Então, o importante é que nós estejamos em paz, né? Eu acredito muito nisso. Eu costumo dizer que quando uma pessoa, e principalmente a gente se irrita com quem a gente gosta normalmente, né? Então, com quem a gente mais convive, né? E aí quando a gente se irrita, fica chateado, uma boa técnica o que será que aquela pessoa que eu gosto tanto, o que será que aconteceu com ela no seu dia
para ela estar desse jeito? Uhum. E aí a gente começa a olhar por um outro ângulo. O que aconteceu? Até mesmo porque você vai ver já nesse curso do Lucas Naves, sensacional, viu? Super indico quem tiver por aí. O que será, aliás, você vai ver no curso dele que o mapa não é território. O que quer dizer esse negócio, afinal? E quer dizer que todo ponto de vista é a vista de um ponto. É a maneira, o mapa não é território, é a maneira com que eu enxergo as coisas, como eu enxergo a realidade. E, inclusive, quando eu estou muito ansioso, muito nervoso, muito deprimido, o que a gente acontece? Novamente voltamos lá para o nosso cérebro. Ele aprende por repetição, velocidade e impacto emocional. Então, eu fico num looping. Eu não saio daquilo, a não ser que eu trabalhe ensinando ele de outra forma. E digo, não é fácil. Não é a hipnose, por exemplo, ela não vai transformar a sua vida de um dia para o outro. É uma terapia, são anos de vida, né? Realmente eu concordo que são resultados bem rápidos em comparação às terapias tradicionais, como você mesmo disse, já tinha feito várias, né? Então o resultado realmente é muito rápido. E ele unido com outras técnicas, né? No seu atendimento, por exemplo, nós utilizamos PNL, hipnose, que a hipnose, na verdade, a hipnoterapia é o que fazemos com a hipnose, tá, gente? Hipnose em si é outra história. Constelação familiar em hipnose, usamos Reiki, usamos algumas técnicas sutis das terapias quânticas. E agora, se eu pego tudo isso e junto num pacote só, fica difícil de não dar certo, não é verdade? Eu acho que seu áudio está falhando um pouquinho, Ina. Deixa eu ver. Tá me Aí, ouvindo? agora sim. Sim, melhorou. Eu acho que é minha internet, talvez. Aqui está um caos de chuva. Aqui hoje choveu um pouco, mas parou também. Tivemos alguns contratempos, aí faz parte, né? Algumas pessoas estão muito piores que a gente. E voltando aqui para os atendimentos terapêuticos, a Ina, na verdade, ela já é terapeuta há mais tempo e agora ela está adquirindo novas técnicas. Ela já tinha um caminho muito bonito nessa questão de ajudar as pessoas. Tem um grupo, eu acho que é um grupo espírita, eu não sei como que é aí direito, né, Wina? Que você já tem o seu pezinho ali e já pratica as suas técnicas de uma certa maneira e que está caminhando um pouco mais para as questões, como eu posso dizer, neurológicas, vamos chamar assim. Não é bem isso, mas para que as pessoas possam entender melhor. Então, ela está buscando conhecimento de como o cérebro funciona. E a hora que ela descobre melhor como que isso acontece lá dentro da nossa cabeça, que a gente fala da mente consciente e mente inconsciente, é só ela unir o que ela já sabe. Essas técnicas que eu estou falando, PNL, hipnose, ela pode ser aplicada e deve ser aplicada dentro de diversas áreas, não só das terapias, mas de questões de rendimento de trabalho, foco, de equipe, atendimento à distância, como foi o seu, né, Wina? Imagina, está em Minas, eu estou em Santa Catarina. Então, pertinho, né? E o incrível é que, como a gente trabalha com questões imaginárias, que principalmente o meu carro-chefe, vamos dizer assim, é ansiedade, é trauma, a gente trabalha com imaginário. E se é um imaginário, é como se fosse com uma criança uma contação de histórias. Só que numa linguagem que faz com que a gente reflita sobre algo. E que traz aquela questão, será como seria ser? Não é verdade? E se trabalhamos o imaginário, não precisa ser presencial. Pode ser à distância. E os resultados serão os mesmos. Desde que você se dedique. Eu, por exemplo, vou começar uma série de live agora em dezembro, vai ser uma por semana. Que é uma maneira que eu encontrei, eu ia fazer um Black Friday, mas eu desisti e resolvi fazer essas lives, que são lives atendimentos. Vai acontecer uma vez por semana, são 4 semanas, até o final de dezembro, onde quem quiser vai poder participar e se beneficiar.
inclusive conhecer como que funciona essas questões terapêuticas à distância e as questões da hipnoterapia. Você aí e eu aqui. E surpreenda-se, né? Então, Ina, voltando para você, querida, eu gostaria de saber quais são as suas técnicas que você utiliza, como que é? Me explica aí um pouquinho. Olha, eu tô, como você falou, né, essa questão da PNL, a parte funcional do conhecimento do cérebro, estou me aprofundando cada vez mais, mas sim, em todos os cursos que eu já fiz, a gente tem essa base. Mas tudo começou na parte da espiritualidade, né? Então, uma coisa que eu acho que é importante a gente desmistificar também, as pessoas, elas acham que a espiritualidade, ela se trata de uma religião, né? Elas fazem muito essa relação com a religião. E, na verdade, não é. A espiritualidade é um todo, é a gente cuidar da nossa mente, da nossa alma, de tudo que nos agrega, né? Então, eu trabalho com o consciente, o inconsciente, né? Porque a gente só consegue acessar o inconsciente da pessoa depois que a gente passa a conhecer a pessoa, a entender quais são as necessidades dela, o que ela está passando naquele momento, o que ela gostaria de melhorar, né? E também com a parte espiritual da pessoa, se assim for do desejo dela, né? Porque cada um tem uma forma de enxergar a vida e a gente só está aqui para poder auxiliar, né? Nas questões das pessoas de acordo com a visão de cada uma delas. Então, eu posso utilizar de diversas técnicas. Eu trabalho também com a mesa radiônica, ela é sensacional. Vou mostrar aqui para vocês. Acho que, não sei se vocês já a conhecem, mas ela é muito interessante. Ela tem resultados assim muito legal. Nas diversas pessoas que eu já usei, que eu já fiz, assim, a resposta também é muito rápida. Até porque, como você falou, né, nós estamos à distância, mas não existe a distância, né? Desde que você esteja ali presente. A nossa presença, ela se faz dependente da distância. Então, a gente pode fazer o tratamento através da mesa radiônica, eu posso fazer tratamentos através, quero começar a fazer com a PNL, e também estou fazendo constelação familiar. Então, assim, eu estou só agregando cada vez mais conhecimento, né, para poder fazer. E as terapias energéticas também, né, que a gente se depara muito hoje com essa questão da pessoa se sentir fraca, da pessoa se sentir cansada. Às vezes a pessoa não sabe nem o porquê que ela está cansada, porquê que ela está naquela situação. Às vezes ela até compreende aquela situação, mas racional, mas no inconsciente ela fala, poxa, eu estou vivendo isso, mas eu não estou entendendo. Então a gente vai trabalhar com essa parte do consciente, mas também vai trabalhar com essa parte de falar assim, vamos fazer essa limpeza, né? Então, assim, cada um dentro da sua religião, com a sua religiosidade, como eu expliquei, não existe essa questão religiosa, mas se cada um tem a sua crença, se cada um busca o seu divino, né, na sua religião, né, esse divino é um todo. Então, qualquer um que trabalhe com o divino pode fazer essa terapia espiritual, desde que ela realmente tenha interesse e ela se disponha a fazer isso, que é o que eu estou fazendo. Eu estou me dispondo a fazer esse tipo de terapia, ajudando as pessoas também com essas questões de ansiedade, de depressão. As pessoas sentem, como você falou, aquele aperto no peito, as crises que a gente às vezes não sabe de onde vem. Então a gente faz toda uma investigação para poder atender com muito carinho todas as pessoas que buscam. E que nem você estava falando, fazendo um adendo, o importante é que a pessoa se dedique a isso. Porque uma coisa que eu também tenho muito em mente é que, por mais que eu queira te ajudar, né, e eu me disponha a isso e possa querer fazer de tudo por você, se você não tiver o real interesse em melhorar, em se olhar para dentro e falar assim,
eu preciso dessa mudança, nada acontece, né? Então, até mesmo com nós profissionais, às vezes as pessoas podem vir buscar a gente com uma forma de me dê um milagre, mas não quero fazer nada. E não é bem assim. Então, a gente está ali para auxiliar a todos que querem essa ajuda, mas que queiram estar dispostos a fazer essa transformação maravilhosa que a terapia proporciona. É verdade. Você falou uma coisa muito importante, que é olhar para dentro. E olhar para dentro, a gente descobre que não somos tão bonitos quanto parecemos. É difícil, é doloroso. Sabe aquilo que a gente costumava acreditar um tempo atrás, que hoje a gente descobre que não é bem assim? Nossa, eu pensava assim, gente, eu agi tanto daquela maneira, e hoje eu vejo que não era bem assim. E é exatamente isso. Só que a gente, quando fala do passado, fica mais fácil do que olhar para as nossas dificuldades no presente. E às vezes acostumamos, inclusive, a dizer que eu estou assim porque fulano ou beltrano, porque minha vida é isso ou aquilo. Uhum. E aí a gente terceiriza o problema. É mais fácil de jogar a culpa no outro e terceirizar essa questão do que a gente olhar e falar assim, eu poderia ter agido diferente. É verdade. E isso torna, inclusive, um hábito que a gente volta lá atrás, que a gente acostuma a fazer isso. E criamos, eu costumo dizer isso para meus clientes, que os que estão aí vão até rir. Cavalo com viseira, com aquela coisa na cara, que só enxerga para frente. Então a gente precisa quebrar isso. E é óbvio que se estamos procurando ajuda, nós nem percebemos que estamos assim. Tá tudo bem. Mas quando a gente vai procurar ajuda, igual você foi procurar, igual eu também já fui procurar, inclusive, para quem não sabe, nós terapeutas também fazemos terapia. A gente faz troca com outros profissionais, né, para ser atendido e aliviado daquela carga também. Mas enfim, quando a gente, a pessoa vai estar com aquela viseira, isso é inconsciente, como a Wina falou. E são respostas imediatas. Bottom-up, de baixo para cima, de dentro para fora. E ela vem. Sabe que aquelas explosões é a mesma coisa, só que em outro sentido. A gente precisa encontrar um gatilho emocional que dispara essas reações. A gente precisa encontrar o que acontece comigo que quando isso ou aquilo, aquela outra coisinha acontece, é porque fulano sabe que eu sou assim e faz isso comigo e aí eu estouro. Na verdade, é você, sou eu que precisamos nos encontrar. Porque é que eu permito com que, naquele momento, eu me irrite daquela maneira. Inclusive, voltamos lá atrás, onde cada ponto de vista é apenas um ponto da vista, que é a maneira como que eu estou enxergando. Às vezes o meu companheiro, a minha companheira, minha mãe, os meus amigos não disseram nada daquilo. Mas como eu estou acostumado e por questões herdadas desde a pré-história, nós aprendemos, fomos criados, o nosso cérebro, né, para nos defender de tudo. Então, desde a pré-história, o cara ia caçar e tinha que tomar cuidado com o leão, senão ele é comido. Então, isso foi criado, e é fato, é ciência, né? Então, nas situações do dia a dia, o cérebro vai falar com a gente. Assim, olha, cuidado e não sei o quê. Se a gente der atenção, prestar atenção naquilo, lá como a Wina falou, isso vai crescer e vai se repetir. Como que o cérebro aprende? Repetição, velocidade e impacto. E aquilo vai virar um hábito novo. Eu começo a ficar negativo. E é nesse momento que a gente precisa começar a dispersar a atenção dele. Falei, pá, não é isso aqui que eu quero não. Às vezes eu uso uma técnica também, Wina, não sei como é para você, que é para os pensamentos se dispersarem naquele momento muito difícil, procure uma respiração, feche os olhos e crie um personagem para ele. Imagine que fosse alguém, não precisa ser uma pessoa que você conhece, e não deve ser, inclusive, crie um personagem. Converse com ele, bata um papo com ele em 2 minutos e peça para ele ir embora, como se você estivesse contando uma história para uma criança. Eu tenho certeza absoluta que se você repetir isso na sua casa, você que está assistindo aí,
esses pensamentos vão embora. E em seguida, você precisa distrair sua mente, para que isso fique gravado, que dentro daquela situação é isso que eu quero. E o seu inconsciente começa a reagir dessa maneira. Não é verdade, Ina? É verdade. Inclusive, assim, existem vários exercícios que, inclusive, eu mesma pratiquei, porque, como você disse, o nosso cérebro ele já está acostumado a certos padrões, a certas repetições. Inclusive, a gente já conversou sobre isso, uma coisa muito interessante que eu acredito que todos nós temos também. Essa questão de, às vezes, a gente brigar com as outras pessoas na mente da gente. Então, por exemplo, vamos usar qualquer situação, com o filho, com o marido, com a mãe, com o irmão, qualquer coisa, né? Aconteceu uma determinada situação durante o seu dia e você já vai imaginar, nossa, fulano vai fazer isso, então eu vou fazer aquilo, e isso e aquilo, e você começa aquela briga interior. E, consequentemente, os pensamentos negativos vêm também. Né? Então, a gente tem que treinar essa questão para a gente mudar esse padrão, porque as brigas começam e às vezes a situação chega e nada disso é verdade. A gente só criou aquilo na mente da gente, né? Além daqueles pensamentos pesados que a gente carrega também no dia a dia, né? Que também são de costume, não é uma coisa que é inconsciente, todo mundo carrega. Né, às vezes a gente está pensando no negativo, a gente só está pensando em coisa ruim. Até porque hoje, se a gente for fazer uma análise, a televisão nos traz isso o tempo todo. Se você liga a televisão em qualquer canal que seja, num telejornal é só notícia ruim, numa novela é só briga, não sei aonde. Então, a gente acaba que o cérebro da gente vai entendendo isso como uma realidade. E isso meio que transforma a vida da gente. Isso que você falou é muito importante. Nós voltamos nisso lá na pré-história. Nós adoramos tragédias. Desculpa dizer, mas é verdade. Por quê? Porque elas, de uma outra maneira falando, e como uma metáfora, é como se ela nos prevenisse. E a gente fica preso naquilo. Nossa, é mesmo e tal. E aí, voltando para a Ina, a gente começa a ser negativo. Começa a ter medo que o filho saia na rua. Ah, mas Ruiz, é perigoso mesmo. Mas é tão perigoso assim? Eu faço... Pode dizer. Desculpa. Eu faço muito uma análise nessa questão do medo. Inclusive, conversei até com uma amiga minha esses dias sobre isso. A gente tem muito medo de tudo. Por essa questão reptiliana que a gente tem mesmo, né? Dos nossos ancestrais e tudo, da gente carregar isso, porque a gente entende que o medo é o que nos protege, né? E na verdade, não é o medo que nos protege, é o bom senso, né? Então, é claro, né? A gente tem que ter essa questão de a gente saber onde a gente está indo. Devo pular no abismo? Porque eu não tenho que ter medo, eu tenho que ter bom senso. Se eu pular, eu vou morrer. Ou se eu fizer isso, ou atravessar sem olhar, isso pode me acontecer. Mas é a questão do bom senso. Porque às vezes o medo também, a gente encontra diversas pessoas com medo tão grande que traz aquelas fobias, né? Que a gente sabe que tem e tudo. E que a pessoa, a vida dela para. Porque ela não consegue, ela trava. Ela não consegue ir adiante por causa desse medo dela. Então, por isso é uma questão mais importante também, que a gente ajuda as pessoas a trabalharem isso dentro dela. Geralmente, esse medo extremo, ele está ligado a traumas, né? Que precisam ser investigados, ou as questões mesmo que foram ensinadas na infância, como ter medo que o filho se afogue na piscina, e aí a gente cria uma história, medo do monstro, não sei lá das quantas, e depois, quando tá maiorzinho, tem medo do escuro, e assim vai. Só que quando chega na fase adulta, ele passa por uma situação que o seu inconsciente entende que ele está em risco, como lá quando era criança, né? Não sabe diferenciar, ele dispara. E esse medo também, ele é bem peculiar, porque o medo é o seguinte, o medo, ele nos deixa vivos. Sem o medo a gente morre, não é verdade? A gente não se cuida. Mas o medo em excesso que é o problema. E ele pode ser causado, inclusive, por uma ansiedade extrema. A ansiedade, se ela não for tratada, eu vou dizer de novo,
ela pode virar uma depressão grave. A ansiedade, inclusive, a expectativa, ela causa impotência sexual, falta de libido. Ela não deixa com que você interaja com as pessoas, que você se tranque dentro de casa, que você entre em crise de pânico. É claro que tudo, não é tudo que é ansiedade, claro que não. Mas a gente está falando especificamente de uma parte que é muito importante. A maioria dos meus clientes hoje, das minhas clientes, né, que a maioria hoje é feminina, tem problemas de ansiedade e, inclusive, problemas de abuso sexual, agressões psicológicas, os homens também. Essa pandemia veio também intensificando, piorando, agravando inúmeras vezes essa situação, disparando esse tipo de comportamento pelo isolamento social e uso de eletrônicos. Isso foi um caos, ainda vão surgir pesquisas, além das que já temos, que relacionam o isolamento social com exatamente com a ansiedade, síndrome do pânico, fobia social, isolamento social, principalmente das crianças. Imagina só que uma criança que tinha 4 anos, 5 anos, vamos pegar aí, está começando a brincar na rua, está começando a brincar, nós pais estamos começando a deixar de sair, ir para a escola e pegar os anticorpos emocionais, as frustrações que a gente não deixa os nossos filhos passar em casa e depois é um problema. Então, a criança que tinha 5 anos chega na escola com 7. O que ela tinha que aprender, né, nessas questões, com os nãos dos colegas, com as regras da escola, em casa ele ficou no eletrônico. E, inclusive para nós pais e mães, né, imagino também, para que a gente tenha um pouco mais de tempo para realizarmos nossas coisas e termos sossego, o que a gente faz? Entrega o celular para o filho. E aí ali ele pode, passa para frente, passa para trás, deleta, pula, não gostei, tira. Mas na vida real não é assim. Infelizmente. Isso que eu estou dizendo, pessoal, já existe curso específico em faculdade para desintoxicação. Existem clínicas de atendimento especializadas para desintoxicação tecnológica. É complicado o negócio. Eu já presenciei algumas situações infantis, né? Dessa questão da toxicidade. Eu não sei se é assim que eu poderia usar essa palavra, mas do uso do celular, ao ponto de as crianças estarem... A gente pode conviver isso no dia a dia, eu posso falar isso até mesmo pela minha filha em algumas situações, eu não preciso nem citar outras questões, mas a gente convive e a gente vê que às vezes acontece da criança estar em um ambiente propício para que ela possa brincar, que ela possa pular, que ela possa nadar, e ela se recolhe ao uso daquilo ali, né? Então, e eu já vi também a criança tendo crise de ansiedade. Gente, criança tendo crise de ansiedade por falta do telefone. Então, assim, eu já tive, assim, um pai conversou comigo sobre isso, sobre essa questão, que viu o filho dele, né, num determinado lugar, eles estavam viajando, e ele tirou o celular do filho, porque ele falou, não, a gente tá aqui na praia, então vamos aproveitar a praia, vai jogar uma bola, vai fazer qualquer coisa. E a criança, ela deu uma crise de ansiedade fortíssima de ficar sem o telefone, ao ponto dela ficar totalmente introspectiva. E isso funciona com a gente também, porque é o que você falou, a gente fica ali, ó, né, sobe, passa o vídeo, isso, e isso gera, eu acho que isso também gera uma ansiedade muito grande na gente. Por mais que a gente, às vezes, se recorra ao celular por meio de às vezes, fugir dos próprios pensamentos, né, porque enquanto você está vendo aquilo ali, você não está pensando em determinada situação. E talvez essa seja também um ponto interessante da gente olhar, da pessoa olhar e falar assim, poxa, por que eu não estou conseguindo ficar comigo mesmo?
Né? Por que a gente fala assim, conviver com a gente mesmo é difícil? Pega você e fica aí sozinho, sem um telefone, sem nada que te atrai a atenção, e fique com você mesmo, com a sua mente, para ver. E através disso você vai olhar, realmente, eu estou tentando fugir de mim através das redes sociais, ou do telefone, de uma televisão, que seja de algo que prenda essa atenção. Então é importante tratar disso também. É verdade. E o mais interessante de tudo, ainda, como você complementando a importância, na verdade, do que você já disse, é que quando a gente vai para algum lugar onde os nossos filhos, as crianças, os adolescentes, não tem outra oportunidade, ao nosso ponto de vista, de se distrair, o que a gente faz? A gente vai brincar junto, não é? E tá tudo bem, isso é amor, tá tudo certo, não tem problema nenhum. O problema está em fazer isso sempre. Por quê? Porque ele não vai aprender a se virar, a criar, a sentir frustração. Depois ele vai ficar super angustiado, ele não vai conseguir conviver sozinho com ele mesmo. Uhum. Isso de criança até adulto, isso vai acontecer. Então a gente precisa, porque para nós pais é difícil ver o filho triste. Mas você colocar ele para cuidar das coisinhas dele, deixar ele aprender a encontrar uma brincadeira onde não há o que normalmente teria para ele brincar, vai fazer com que ele crie. Vai fazer novas criações. Inclusive vai fazer com que ele entenda que na hora que ele sente aquela sensação, ele é forte o suficiente para superar. Ele não vai te odiar. Mas nós achamos que sim, que vamos magoar os nossos filhos. E com o passar dos anos, o que vai acontecer? Ele vai crescer um pouco. E quando for fazer uma entrevista de emprego e não for do jeito que ele quer, ele não vai ficar. Ele não vai passar. Se ele for trabalhar e o gerente, ou sei lá, o superior, disser algo para ele, por exemplo, um pouco mais impositivo, vamos dizer assim, ele vai pedir conta. Ele não vai ficar, porque ele não aprendeu a lidar com essas situações e que precisam ser, inclusive, explicadas. Que tipo de sentimento que é possível. Nós podemos ter raiva, nós podemos ter medo. O que a gente não pode é explodir. Só que se eles não passarem por esses momentos, e naquela... o Mário aqui, o Mário é um grande camarada aqui, um terapeuta gigante aqui de Palhoça, tem um consultório perto de mim. Bem-vindo, Mário, boa noite. Então, se eles não aprenderem essas coisas de pequeno, depois imagina como será aquele adulto que nunca teve um não, onde tudo chegou na mão de maneira simples, né? Que não precisou passar por... Essa frustração, ele não vai saber lidar com isso. Né? Inclusive, a gente já consegue ver hoje vários jovens, né, adolescentes, que têm muito essa questão de eu briguei com o meu namorado, os mocinhos, as mocinhas, gente, acho que é mais essa questão feminina mesmo. Briguei com o meu namorado, meu pai não quer me dar um iPhone, ou alguma coisa na escola. Então, não saiu da forma como a pessoa planejou, e isso a frustra, e aí a gente, inclusive aqui mesmo na nossa cidade, eu vi caso de uma menina de, não sei se foi 15 ou 16 anos. Ela foi tentar se matar para chamar a atenção do pai, conseguiu. Aí ela se arrependeu do caminho, não teve mais o que fazer. Então, por questão, aí depois nós ficamos sabendo que essa questão queria um telefone novo e o pai dela falou que não poderia dar. Então, não sabe lidar com a frustração e isso pode trazer um prejuízo muito grande, imagina só, né? E o índice de suicídio no Brasil, no mundo, né, ele é gigante. Com a pandemia, inclusive, estudos científicos já apontam, a gente pode pesquisar no Google, vamos ler diversas matérias sobre isso, ele cresceu muito e ele está extremamente ligado, entrelaçado ao isolamento social e ao uso de eletrônicos.
as crianças na escola não conseguem fazer provas. Por quê? Porque entram em crise de ansiedade, em pânico, porque não conhecem ainda aquela sensação de estou ali para fazer a prova, né? O que faltou na construção em 2 anos, que é tirar uma nota baixa, não é assim que se faz, você precisa aprender, né? E a gente, com muito amor e carinho que temos por nossos pequenos, às vezes, inclusive, até ajudamos eles a executar algumas tarefas que, na verdade, precisaríamos deixar com que eles se esforcem um pouco mais. Mas é por amor. Posso falar por mim mesma que é uma coisa que eu preciso aprender muito ainda. Estou trilhando esse caminho. É preciso. Meu filho, desde que entrou a pandemia, ele não parou de estudar. O meu filho menor. Ele não parou de estudar, então não tinha aula, mas a gente estudava em casa, lia, e eu acho que ele já deve ter lido mais livro do que eu. Por quê? O tempo que era para ser de escola, nós fizemos, minha companheira me ajudou demais, minha esposa, querida, está viajando, nem sei se ela está aqui hoje. Enfim, e aí nós estipulamos, se você estuda de manhã, a parte da manhã você vai seguir normalmente, como se estivesse tendo aula. Então, quando voltaram às aulas, ele já tinha feito um monte de coisa. E mesmo assim foi muito difícil. Por quê? Porque a gente ficava ali cobrando, não, daqui a pouco, tá bom. E aí ele chegou na escola e ficou um pouco preguiçoso. E aí eu deixei ele tirar nota ruim. Minha esposa falou assim, amor, eu preciso deixar ele passar esse aperto. E eu deixei, de verdade. Ele não ia morrer por conta disso, não é? Ficou triste, sentiu tristeza, vergonha, né? Angústia, amargura. E depois eu mostrei para ele que era preciso e que era possível. Hoje ele está tirando seus 10, 9, 8. Às vezes tira uma nota mais baixa, faz parte, né? Foram 2 anos aprendendo pouco. E é isso. Então, precisa fazer algumas coisas que eles não gostem também. Não para provocá-los, mas deixar com que eles façam. Não é verdade? É verdade. Pessoal, deixa eu ver as horas. Ixi, não vai dar tempo de fazer a dinâmica hoje. O papo fluiu muito bem aqui. O Instagram, ele encerra, né, com 1 hora, então não tem como a gente estender. Mas eu volto aqui para dizer para vocês que em dezembro, todas as semanas, uma vez por semana, vai ser na quinta-feira. Amanhã deve sair alguma coisa aí no Instagram, que eu já tinha programado um tempo atrás. Todas as quintas, às 19 horas, quem quiser se beneficiar com terapias, é só assistir a live. Nós não vamos ter convidados, vai ser eu e você aí do outro lado. E é a oportunidade de começar 2023, começar um ano novo, com vida nova, de um jeito diferente, de graça. É só assistir a live, mas você precisa querer, não é verdade? Faça um compromisso com você mesmo e transforme a sua vida também. Assim como eu transformei a minha e continuo sempre em transformação. A Wina aí do outro lado também, né, querida? Que Com tem uma certeza. evolução incrível. E deixa eu ver se dá tempo. Dá, deixa eu falar rapidinho. Wina, você disse sobre a questão energética. A questão energética foi que me trouxe para a terapia em primeiro lugar. A questão energética e a questão espiritual. Foi incrível. Que eu me identifiquei, me conectei no Reiki. E a parte... Eu já tinha estudado um pouco de PNL, um pouco de hipnose. Mas o Reiki fez isso aqui comigo. Me conectou. E ele faz uma transformação muito grande mesmo. Posso falar, eu posso garantir. Bata o martelo, né, Wina? Com certeza. Querida, foi um prazer enorme conversar com você. Prazer minha foi todo cliente, minha amiga, minha companheira profissional agora, parceira, tá em Minas Gerais. Fala o nome da sua cidade, quem quiser te procurar aí, Wina. Campo Belo, Minas Gerais, mas com certeza também faço atendimentos online, como a gente explicou, não tem tempo e espaço, né? Então a gente pode estar fazendo esses atendimentos online também. Gratidão, Mário. Lembrando, gente, por favor, adicionem meu espaço, o Espaço Terapêutico Curar-se. Depois vocês entram lá. É verdade. Ele está novinho em folha, está em construção assim como o meu sempre.
e ela está fazendo uma transição totalmente profissional. Então você não pode ficar de fora. Com Já certeza. adiciona a Wina, você está no meu Instagram, adiciona ela, tá no dela? Me adiciona, vamos bater papo. Inclusive a Wina sabe disso. Eu sou um terapeuta extremamente acessível, dentro do possível. Eu converso com você diretamente, tiro suas dúvidas. Se você tiver questões para esclarecer, fala comigo, pode me chamar ali no direct e tirar todas as suas dúvidas. Certinho. Pode deixar precisando também, pode me chamar. E, gente, muita gratidão a todo mundo que compareceu à nossa live. Grande beijo, o Instagram vai desligar. Muito obrigado, gratidão, Ine. Bom curso para você, querida. Logo Obrigada. menos tem mais. Com certeza. Tchau, tchau. Vamos desligar aqui. Opa, foi. Isso, vamos encerrar.